pandemia da Covid-19 é o maior desafio das nossas vidas. A crise sanitária não tem precedentes no último século. O impacto do coronavírus na saúde pública é avassalador e o combate imediato exige medidas de confinamento que resultam numa paragem generalizada das nossas economias. Vivemos hoje uma emergência sanitária e vamos viver, inevitavelmente, uma crise económica. A determinação dos portugueses e de todos os europeus está a ser posta à prova nestes dias difíceis. A resiliência das nossas economias será posta à prova no tempo da recuperação. E o que é que isto significa? Em primeiro lugar, que o surto de contágio está a pressionar significativamente os nossos sistemas de saúde. O Sistema Nacional de Saúde português, parte integrante da administração pública, está sobrecarregado nos seus meios e capacidades. Em segundo lugar, que as medidas de confinamento dos cidadãos resultam numa mudança radical do paradigma do trabalho e da relação dos portugueses com a administração pública. Em terceiro lugar, que o impacto económico deste bloqueio vai obrigar a uma mobilização extraordinária de recursos que, em larga medida, terão de ser geridos pela administração pública. Em paralelo a estas dimensões, não podemos esquecer as consequências sociais da emergência sanitária e do impacto económico do confinamento. A administração pública portuguesa desempenha e desempenhará um papel fundamental na criação e gestão das respostas diretas, mas também no apoio indireto aos cidadãos, que passa também pelo apoio do Estado às soluções dos agentes da economia social. O Estado não é uma realidade abstrata. É uma entidade concreta que tem na administração pública o seu corpo jurídico-político e administrativo. Tal como a União Europeia, não é uma ideia ou um projeto. Tem instituições que preservam o caráter democrático e representativo do interesse dos cidadãos, como é o caso deste Parlamento Europeu, outras que garantem o equilíbrio das visões diferentes de 27 Estados-membros, como é o caso do Conselho, e outras ainda a quem cabe executar as políticas concretas, como é o caso da Comissão. Se na União Europeia encontramos este triângulo institucional, em Portugal temos uma linha reta vertical, com o poder político, a quem cumpre decidir e construir soluções, no topo, e os cidadãos portugueses na base. E toda a linha é a administração pública, a quem cabe tornar decisões gerais e abstratas em respostas reais e concretas na vida dos portugueses, das suas famílias e empresas. O choque do surto do Covid-19 é simétrico. Isto é, afeta todos, cidadãos, Estados, organizações, por igual. No caso da administração pública, não é diferente, significa que todos os níveis vão ser postos à prova. Administrações direta, indireta e autónoma. Se é verdade que cada uma das camadas da administração pública tem solicitações diferentes, não deixa de ser verdade que partilharão sensivelmente os mesmos problemas e desafios. E se é verdade que o choque é assimétrico, também é verdade que arriscamos a que as consequências sejam assimétricas, ou seja, que haja setores da economia mais afetados que outros, que haja cidadãos mais desprotegidos que outros ou que haja regiões que podem ficar para trás. É fundamental que os nossos esforços estejam concentrados para que isso não aconteça. Trata-se de defender a coesão económica, social e territorial. Cumpre aos políticos europeus trabalhar para preservar esse valor fundamental da União, como cumpre aos políticos nacionais garantir que o replicam nos seus países, não deixando nenhum cidadão e nenhuma região para trás. E a administração pública é estruturante neste esforço. Precisamos, mais do que nunca, de rapidez e eficácia nas respostas e isso implica mais que a determinação da nossa administração, implica mudanças que, tal como o surgimento e propagação do coronavírus, têm de se fazer do dia para a noite. Há três dimensões estruturantes que encontramos no discurso político sobre a realidade da nossa administração pública há muito tempo e que os dias que vivemos exigem que transformemos as realidades, a desburocratização, a descentralização e a digitalização. Os 3 Ds de uma reforma que precisamos para ontem e que temos de construir hoje. Isto sob pena de amanhã ser tarde demais. Desburocratizar já era uma prioridade antes da crise e o surto do coronavírus apenas acentuou a urgência de encontrar soluções para eliminar a carga burocrática que espartilha a nossa administração, que atrasa processos, que custa muito dinheiro aos contribuintes. Esta pandemia mostra quanto precisamos de um Estado que responde em tempo. Hoje vivemos tempos em que atrasos podem custar vidas. Viveremos bastante tempo num cenário em que cada atraso pode custar falências
e empregos. A administração pública vai ter de executar os maiores programas de sempre de apoio à economia. Por um lado, tem de estar capacitada nos meios e recursos. Por outro lado, não pode estar presa a processos que, além de atrasarem a execução, podem multiplicar custos que estariam melhor investidos na economia real. Descentralizar é uma outra dimensão que está presente há décadas no discurso político, sem que isso se tenha transformado em ações concretas. Com este surto, ficou também demonstrado que cada caso é um caso. Cada região enfrenta níveis diferentes de contágio, por exemplo. Mas também fica claro que cada empresa enfrenta uma realidade diferente e cada cidadão tem a sua circunstância concreta. Por isso, é tão importante tornar o acesso dos programas de apoio tão próximo quanto possível das realidades que, de facto, pretendem apoiar. Digitalizar, por fim, é a prioridade que está na ordem do dia. Serviços prestados por via remota tornaram-se comuns nestes tempos de confinamento. O teletrabalho deixou de ser um conceito esquecido do Código de Trabalho para passar a ser a realidade cotidiana de centenas de milhares de trabalhadores. E as reuniões por telefone ou videochamada mostram-nos que podemos usar o nosso tempo de forma mais eficaz e produtiva. Aqui o desafio não é só acelerar o processo de transição digital da nossa administração pública, mas, mais uma vez, assegurar que ninguém fica para trás. A montante, adaptando sistemas de ensino para criar competências digitais nos mais jovens. A jusante, assegurando que as gerações menos habituadas às plataformas online têm acesso à administração pública, com garantia de igualdade no tratamento. Estas três dimensões são urgentes. Há muito e a realidade da pandemia que vivemos apenas as tornaram mais atuais. Em paralelo, temos uma realidade económica estruturante. A contratação pública, que representa cerca de 16% do nosso produto interno bruto. Por um lado, em tempos que antecipamos de recessão, vai ser um motor fundamental da nossa recuperação. Mas para tal é preciso usar a lógica dos 3 Ds, que acabo de resumir. Por outro lado, a alteração substancial de circunstâncias que representa o coronavírus pode prejudicar gravemente contratos em execução e aumentar a litigância entre Estado e privados. Também aqui, a administração pública desempenhará um papel fundamental na recuperação económica que todos esperamos ser mais rápida que lenta. O cenário é, portanto, desafiante. Mas se queremos criar oportunidades nas dificuldades, não podemos hesitar nas mudanças que este tempo exige. Em momentos decisivos, temos 2 escolhas. Ou mudamos e avançamos, ou ficamos na mesma e recuamos. No caso da administração pública, não é diferente. Chegou o momento de implementar a mudança que há largos anos se apregoa, mas que tem sido sempre adiada. Mas essa mudança não se faz sozinha. Cabe ao poder político tomar a iniciativa. E o primeiro passo é reconhecer que nenhuma decisão se executa por si própria. Num tempo em que se multiplicam anúncios de programas, linhas de apoio e medidas excepcionais, importa ter presente que é a administração pública que se pede que transforme legislação em realidades administrativas e realidades administrativas em opções concretas para os cidadãos. Neste processo, num espaço de poucas semanas, foi construído o ordenamento jurídico-político próprio da Covid-19. E isso leva-me a 3 reflexões sobre o papel da administração pública. Em primeiro lugar, sobre a confiança dos cidadãos. Todos percebemos que a pandemia não nos dá tempo para respostas perfeitamente estruturadas, mas também não justifica hesitações ou respostas parciais a um problema global. A realidade muda todos os dias e temos de a acompanhar, mas seria importante dar um sinal de maior confiança aos cidadãos, com propostas mais estruturadas e transparentes. Anunciar todos os dias novas regras e processos gera uma confusão que não aproveita a ninguém. Importava que a administração pública, no exercício das suas competências regulamentares, assegurasse uma maior estabilidade nas decisões. Em segundo lugar, sobre a segurança dos cidadãos. Se é verdade que os portugueses e os europeus têm demonstrado uma enorme resiliência e um notável espírito de solidariedade, não é menos verdade que há sempre quem se queira aproveitar destas situações de crise e dificuldades. As medidas que têm vindo a ser tomadas, concordemos ou não com elas, visam proteger todos os cidadãos dos riscos sanitários e ajudar a uma recuperação económica que não será fácil. Cumpre também à administração pública, no exercício das suas competências de fiscalização, garantir o cumprimento adequado dessas medidas e garantir a segurança dos cidadãos que podem ser vítimas de abusos,
que são sempre condenáveis, mas que nestas circunstâncias se tornam mesmo criminosos. Em terceiro lugar, sobre a oportunidade para mudar, em prol de uma melhor administração para os cidadãos. E aqui reitero a convicção de que podemos extrair sempre algo de bom destes momentos difíceis. Se ficar provado que a administração pública é mais eficaz com mais meios digitais, por que não caminhar nesse sentido? Se ficar provado que o adiamento ou mesmo supressão de algumas obrigações fiscais ajuda à recuperação da economia, por que não refletir sobre a diminuição da carga fiscal em Portugal? Se ficar provado que um programa europeu de apoio ao emprego ou a emissão de dívida conjunta da União ajudam os Estados-membros a fortalecer as suas economias, por que não criar mecanismos e instrumentos permanentes? São pensamentos que, seguramente, podem marcar o debate político nos próximos meses e anos. Aos estudantes de administração pública ou privada, pede-se muito mais do que saber esta matéria. Pede-se espírito crítico, empenho no estudo de alternativas e motivação na construção de uma administração pública preparada para os desafios do século XXI. Em boa hora, o Núcleo de Estudantes da Administração Pública ou Privada da Associação Académica de Coimbra promoveu esta iniciativa. Espero que seja uma oportunidade para que todos possamos debater o nosso papel na mudança que aqui proponho. E, sobretudo, que seja um momento de mobilização para sermos todos agentes dessa mudança. Não se trata de debater uma situação excepcional, nem de defender os interesses de uma determinada geração. É um compromisso com o debate sobre o nosso futuro coletivo e com a defesa do interesse de Portugal. Obrigada.